Você já se perguntou por que alguns imóveis não vendem mesmo sendo excelentes imóveis? Meu nome é Lucas Cezílio, eu sou corretor de imóveis associado à Veros Boutique Imobiliária aqui em Goiânia. E nesse vídeo eu vou te trazer os 5 principais motivos pelos quais isso acontece. Vender um imóvel não depende apenas da qualidade dele, depende de toda uma preparação, percepção de valor, estratégia, enfim, uma série de fatores. E o primeiro que eu quero trazer é preparação do imóvel. Muitas vezes o imóvel é muito bom, como eu falei, tem uma excelente localização, está em um excelente condomínio, tem um excelente estado de conservação, enfim, é um bom imóvel, mas ele foi mal preparado. Toda a parte documental está totalmente desorganizada, ele não tem as certidões atualizadas, a gente não sabe se esse imóvel está apto para ser vendido, se o vendedor pode vender esse imóvel, se todas as certidões do vendedor também estão preparadas. Então esse é um motivo que faz com que dificulte a venda. Porque imagina que a gente anuncia esse imóvel e amanhã apareça o comprador. Nós teremos uma série de burocracias que podem prolongar e fazer com que o comprador, que estava com o time perfeito para fazer uma proposta e assumir aquele imóvel, fazer de fato a compra daquele imóvel, se prolongue, né, desanime, enfim, com a compra desse imóvel e busque outras opções. Então a preparação do imóvel é uma etapa muito importante e ela é primordial, ela tem que ser feita antes de qualquer coisa. Quando o imóvel entra para a minha carteira, a primeira coisa que eu preciso fazer é a preparação documental daquele imóvel para evitar que essa burocracia se arraste por muito tempo e faça com que o imóvel demore muito a ser vendido. O segundo ponto muito importante é o preço. Na maioria das vezes nós vemos imóveis muito bons, mas com valor fora de mercado, muito mal precificado. E para isso existe uma estratégia. De acordo com o grupo Cúpula, 80% mais ou menos dos imóveis anunciados no Brasil estão com valores errados de mercado. Quando eles são vendidos por 40% abaixo do valor, ou seja, sofrem uma depreciação. E isso acontece todo santo dia conosco aqui na Veros. É muito raro nós nos depararmos com imóveis bem precificados, né? Então, realmente, a precificação vai trazer tudo. Vai trazer a percepção de valor, vai trazer o cliente certo. Muitas vezes, imagina que o seu imóvel está sendo anunciado por 1,5 milhão, mas, na verdade, ele vai ser vendido, de fato, por 1 milhão. Olha só o gap de cliente que você perde ali por conta de 50% a mais. Geralmente isso é feito para que exista aquela margem do descontão, mas essa é uma estratégia muito falha e nós sabemos disso na prática. Então, precificar o seu imóvel é uma etapa muito importante, porque é isso que vai colocá-lo na prateleira da maneira correta. Só a gente fazer a analogia do seguinte, imagina que você tem um excelente produto no supermercado, mas que ele está com valor muito acima dos demais concorrentes. A tendência é que ele fique na gôndola por muito mais tempo. E aí em 4, 5 meses ele vai parar lá na gôndola de liquidação com 50% de desconto. Afinal, a gente precisa dar vazão naquele produto. O terceiro fator muito importante é a divulgação sem estratégia, e isso acontece na maioria das vezes. Não é raro nos depararmos com imóveis que estão anunciados a esmo em todos os portais, de qualquer forma, com qualquer tipo de foto. Aqui mesmo acontece muito conosco quando nós assumimos a gestão do imóvel, de ver mais de um anúncio daquele imóvel com preço diferente, com fotos diferentes, em portais que não fazem o menor sentido. E a analogia que eu faço é o seguinte, imagina que você tem uma tela, uma obra de arte muito bonita, muito valiosa, você coloca ela na parede de qualquer jeito. Isso aí não vai valorizar em nada essa tela. Então é muito importante você ter uma divulgação estratégica, entender muito bem o posicionamento daquele imóvel para que você consiga colocar ele na prateleira da melhor forma. De novo, voltando lá para o supermercado. Imagina que você tem um vinho, você não vai colocar ele do lado do papel higiênico lá no supermercado, né? Então, com o imóvel é a mesma coisa, a gente precisa ter uma divulgação estratégica, bem desenhada, pensando ali de maneira personalizada para cada imóvel. Quarto ponto, falta de acompanhamento e de feedbacks. Vender é um processo contínuo, então exige um acompanhamento diário, semanal, quinzenal e mensal, com análise de dados baseado em tudo que tem acontecido com o imóvel. Quanto você investiu naquele imóvel em tráfego, quanto você investiu em meios de prospecção, como que foram as visitas, quantas visitas você teve ali por semana, quais foram os feedbacks daquelas visitas, o que elas têm achado, pontos positivos, pontos de atenção, enfim, para que você construa uma análise de dados e consiga, porventura, mudar a estratégia, mudar o direcionamento. Imagina que você vai preparar um prato em casa, não basta apenas pegar os ingredientes e jogar ali dentro da panela, tampar a panela, ligar o fogo e deixar a coisa acontecendo. Você precisa, às vezes, checar se o tempero está certo, ir lá, dar uma mexida, subir o fogo, voltar, ajustar o sal, enfim. Com o imóvel é a mesma coisa.
Então o acompanhamento é realmente muito importante para que você tenha o tato diário ali com o imóvel, o contato diário e uma análise de dados que te ajuda já a definir essas ações futuras. Quinto e último ponto, expectativas desalinhadas entre o corretor e o cliente vendedor. Não é raro, né, nos depararmos com clientes que têm uma expectativa muito mais alta do que o mercado consegue absorver, muitas vezes por um apego emocional, muitas vezes por realmente não entender ali sobre a questão de precificação e elas andam muito de mão dadas, né? Então é muito importante ter uma etapa de realmente ali para você alinhar a expectativa com o cliente vendedor, entender o que ele realmente espera, trazer uma precificação real, com dados reais do mercado, né, levando em conta o cenário macro atual, a análise de ofertas, possíveis concorrentes, uma análise específica do imóvel, para que quando a proposta chegue, o vendedor esteja muito bem preparado para recebê-la da melhor forma, entendendo de maneira concreta quanto vale o imóvel dele, né? Qual que é o valor real ali baseado naquele momento de mercado. Isso aí faz com que vários imóveis fiquem parados, porque muitas vezes o vendedor tem esse apego realmente emocional com o imóvel, né? Ele espera realmente muito mais, às vezes ele dificulta, porque ele sempre vai ter esse apego ali com ele, de lembrar de histórias, enfim, momentos que ele viveu ali dentro daquele imóvel. Então, estar com alinhamento muito bem feito ajuda muito na venda do imóvel. Bom, de forma resumida, quando esses 5 pilares andam juntos, a venda acontece de maneira natural. É muito importante lembrar que isso é feito de uma maneira estratégica, de preferência com acompanhamento de um corretor e com a gestão exclusiva. Assim você se protege e tem a quem cobrar de maneira primária, ali, exclusiva mesmo. Você concorda com esses 5 fatores? Tem algo que você está fazendo diferente? Tem algo que até então você não sabia e descobriu a partir desse vídeo? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos como esse, basta você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com algum amigo seu e até o próximo vídeo.